Eu sou a professora Caliane e hoje nós vamos aqui prosseguir os nossos estudos aí na matemática financeira. Hoje nós vamos tratar aqui do conteúdo juros simples, tá bom? Esse conteúdo ele se encontra lá nas páginas 66 e 67 do livro didático de vocês, tá bom? Então vamos lá. Aqui, antes de nós entrarmos de fato no juros simples, é necessário que a gente entenda o que é juro, tá bom? Para isso, eu trouxe aqui duas definições básicas para vocês entenderem aí um pouquinho sobre o que é o juro, tá bom? Na primeira, ela fala que o juro é a quantia que remunera um credor pelo uso do seu dinheiro por parte de um devedor durante um período determinado, gerando uma porcentagem sobre o que foi emprestado, tá? Nesse primeiro caso aqui, o juro ele vai ser a quantia que uma pessoa que emprestou um dinheiro, ela vai receber do devedor a quem ela tinha emprestado esse dinheiro. Só que essa quantia não vai ser só a quantia que ela havia emprestado, tá? Vai ser uma quantia acrescida de uma porcentagem, tá? Como se fosse um juro em cima do que ela emprestou. Por exemplo, eu emprestei R$1.000, tá? E eu cobro 20% de juros. Então, quando a pessoa que me deve for me pagar, né, no juros simples, ela vai me devolver os meus R$1.000 mais 20% do juro que eu estou cobrando em cima do valor, tá? E esses 20% de R$1.000 é R$200. No caso, eu receberia R$1.200, né? Ou seja, eu receberia o valor que eu emprestei, mais uma porcentagem em cima desse valor, tá? Então, a primeira definição diz basicamente isso. A segunda definição, ela diz que é a renda ou rendimento de capital investido, tá bom? É quando você investe o seu dinheiro em alguma coisa, por exemplo, na bolsa de valores, e você recebe ali uma porcentagem em cima daquele investimento, tá bom? Por exemplo, a poupança, tá? Que é aí o tipo de conta que nós temos aí no banco, ela traz aí um rendimento mensal, tá? É um rendimento muito pouco, eu nem sei em torno de quanto por cento tá, mas é bem pouquinho. Aí digamos que você coloca o seu dinheiro lá, tá? E aí você não tira ele, você deixa ele lá. Então, mensalmente, a poupança vai te render uns juros aí em cima do dinheiro que você colocou. Por exemplo, você colocou R$1.000 lá na poupança, e aí digamos que ela vai te render um juro de 2% ao mês. Então, mensalmente, o seu dinheiro, né, ele vai ter um rendimento de 2% ao mês, tá? 2% de 1.000 é R$20, então mensalmente vai render aí R$20 de juros, tá bom? Então a segunda definição trata disso. Então vocês estão vendo aí que o juro é basicamente isso. Você tem um dinheiro, né, que é um capital inicial, e ele vai ter um juro, ele vai ter uma quantia em cima daquele dinheiro inicial, tá bom? Então vamos lá. Aqui, né, eu trouxe a definição de juros simples, que está lá no livro de vocês, as fórmulas e os termos fundamentais para a gente calcular o juros simples, tá? Então, pessoal, aqui é o que está no livro de vocês, tá? Que o juros simples, que é representado aqui pela letrinha J, sempre é calculado sobre o capital inicial a uma certa taxa em um determinado período de tempo. Para calcular o juros simples, a gente pode utilizar aqui, né, algumas fórmulas que eu coloquei aqui, tá certo? Só que antes disso, nós precisamos nos atentar a uma coisa, tá? Que ao utilizar a fórmula do juros simples, né, a taxa de juros e a medida do tempo, elas têm que apresentar a mesma unidade de medida de tempo, tá? Se a taxa de juros, por exemplo, ela for dada ao mês, a medida do tempo também tem que estar em meses. Se isso não acontecer, tá, nós temos que transformar uma delas para que fique na mesma unidade de medida. Ou seja, se a sua taxa de juros está sendo dada em ano, o seu tempo também tem que ser em ano. Se a sua taxa de juros está sendo dada ao dia, a porcentagem está sendo dada ao dia, o seu ano, aliás, a sua taxa de tempo também tem que ser ao dia, certo? Não podem ser unidades diferentes, senão isso aí vai interferir no resultado final e aí a sua resposta vai ficar errada, ok? Pronto. Sabendo disso e se atentando a isso sempre, nós temos aqui as fórmulas que nós utilizamos para calcular o juros simples, tá bom? A primeira fórmula que nós utilizamos é essa aqui, tá?
J é igual a C vezes I vezes T. Essa primeira nós utilizamos para calcular o juro, tá? O valor do juro. Não vai ser o total que a pessoa vai pagar, não. Só o juro. Nesse caso aqui, a letra J significa juro. A letra C significa capital, ó, está aqui, que é a quantia emprestada ou investida, que você tinha lá inicialmente. O I vai representar quem? A taxa de juros, tá? Que é a porcentagem, ela vai vir sempre em porcentagem, certo? E o T, que vai ser o tempo, tá bom? Que vai ser o período do empréstimo ou do investimento, certo? Calculado os juros, quando você quer saber o valor que você vai pagar aí, ou que você vai receber após o juro, para saber disso, você tem que aplicar depois essa formulazinha aqui, que é do montante, tá? Que é o dinheiro total que você vai receber ou pagar após ter colocado o juro ali, tá certo? Então, para calcular e chegar ao resultado final do montante, o que é que a gente usa? A gente usa o capital inicial, que é o dinheiro que você tinha no início, mais o juro, que foi o que você calculou aqui com a primeira fórmula, certo? Então, essas são as duas fórmulas que nós utilizamos para calcular aí o juro simples, ok? E aqui eu coloquei para vocês, né, o que é que cada sigla que a gente tem presente aqui na fórmula representa. Aqui nós temos, né, a sigla C, que representa o capital, que é a quantia emprestada ou investida, né, ali inicialmente. A letra J vai representar quem? Vai representar o juro, que é o valor pago ou recebido. O montante, que é representado pela letra N, que é o capital mais o juro, né? É o total aí do que você vai receber ou pagar, já incluído o juro. Taxa de juros é representado pela letra I, tá? Que é a porcentagem cobrada ou recebida, certo? E o tempo, que é o período do empréstimo ou do investimento, tá? Que é dado em dias, anos, meses, tá bom? E agora nós vamos para alguns exemplos na prática. Como é que a gente usa aí esse cálculo do juros simples? Então, vamos lá. Aqui, nós temos esse primeiro exemplo que eu tirei do livro didático de vocês, tá? Aqui diz que Marcos foi a um banco para pagar uma fatura no valor de R$800, tá? Então, eu já gosto de ir lendo e grifando os dados. Então, eu sei que Marcos ele foi ao banco para pagar uma fatura no valor de R$800, com 5 dias de atraso, certo? Para o pagamento em atraso, constava na fatura uma multa em que era cobrada uma taxa de juros simples de 0,3 ao dia. Quanto Marcos pagou pela fatura? Bom, vocês já viram que eu já fui grifando aqui alguns dados, não é isso? Primeira coisa que eu gosto de observar é se a taxa de juros está na mesma unidade do tempo. Aqui foi dada em dias, né, o tempo, e a taxa de juros também foi dada ao dia. Tá aqui, ó. Se foi todo mundo dado na mesma unidade, então tá correto, eu não preciso transformar ninguém. Isso aí eu já sei. Depois, o que é que eu gosto de fazer? Pegar e tirar aí os dados da questão, tá? Pegar os dados para poder aplicar na fórmula. Então, quais são os dados que nós temos? Nós temos aí que o capital é o valor inicial da fatura, né? Que era o que? R$800, tá? Aqui, eu grifei, né? O tempo, quem é que é o tempo? Ó, 5 dias, então tá aqui o nosso tempo, é 5, né? A taxa de porcentagem, a taxa de juros, aliás, tá aqui, ó. Já foi até falado, 0,3%, então coloquei aqui. E os juros? Não sei, vou ter que calcular, né? E o montante? Também não sei qual vai ser o valor final que ele vai pagar por essa fatura com os juros, porque eu ainda não calculei, tá? Então, nós vamos ter que descobrir os juros e o montante. Peguei esses dados, posso aplicar na fórmula? Ainda não. O que eu já ensinei para vocês nos outros cálculos e que também vale para esse. Eu não vou usar a taxa de juros, né, do jeito que ela vem aqui. Não. Eu tenho que sempre pegar esse valor e dividir por 100. Então, eu vou pegar 0,3, tá? E dividir por 100. E 0,3 dividido por 100 vai dar, vou até colocar aqui na frente já, ó. Vai dar 0,3
vírgula 003, tá? Então, eu não posso aplicar da forma que é dado no enunciado da questão. Eu tenho que sempre pegar a porcentagem e dividir por 100, tá? Aí, quando eu faço esse processo, é que eu vou aplicar na fórmula. Então, o que eu vou aplicar na minha fórmula não vai ser 0,3, vai ser 0,003, certo? Pois bem, agora eu vou apagar aqui, tá? Para que agora nós possamos fazer o cálculo. Pronto. Feito esse processozinho aí que eu transformei, a primeira coisa que eu devo calcular é o juro, tá? Porque só tendo juro é que eu consigo calcular o montante, né? O montante que vai ser quanto o Marcos vai pagar aí pela fatura quando o juro já estiver incluído, tá bom? Então, primeiro nós vamos calcular o juro. Qual é a fórmula que eu vou usar? A fórmula do juro. E qual é a fórmula do juro? Juro é igual a capital vezes taxa de porcentagem vezes o tempo. Tá aqui, tá? Já representei aqui. Certo? Tendo a fórmulazinha aqui, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar cada um dos valores que nós atribuímos aqui a cada um, né, das letrinhas e substituir. Letra C, equivale a quem? Ao capital. Quem é o capital? R$800. Coloquei aqui. Vezes a taxa de porcentagem. Quem é a taxa de porcentagem que eu transformei? 0,003. Coloquei aqui. Vezes o tempo. Quem é o tempo? É 5, né? Porque são 5 dias. Feito isso, é só nós multiplicarmos aí, tá bom? Então, nós vamos fazer 800 vezes 0,003. Quanto é que vai dar isso? Vai dar 2,4. E 2,4 vezes 5, né, que eu fiz esse por esse, vai dar 2,4. E 2,4 vezes 5 vai dar 12. Então, descobrimos aqui que o juro que ele vai pagar vai ser R$12, tá? Deu 12, mas como nós estamos trabalhando com reais, é R$12. Ok. Já descobri a resposta? Não. Aqui é o valor só do juro. Para a gente descobrir quanto vai ficar no total aí essa fatura que ele vai pegar, nós utilizamos aí a nossa segunda fórmula. Qual é a nossa segunda fórmula? É a fórmula do montante, tá bom? Montante é igual a capital mais juro, tá? Então, nós vamos ter que pegar o capital inicial, que era o valor inicial da fatura, que é 800, vamos colocar aqui no lugar do C, mais o juro, que foi R$12, que foi o que eu descobri aqui, né, no primeiro cálculo. Coloquei aqui. Feito isso, basta a gente somar. 800 mais 12 vai ser igual a 812. Isso implica dizer que, portanto, Marcos pagou R$812 para quitar a fatura. Então, nós descobrimos aí que, pagando esses juros aí pelo atraso, né, que ele cometeu aí para pagar a sua fatura, ele vai pagar em um total de R$812, ok? Então, nós vamos para mais um exemplo, tá, para assimilar. Nesse segundo exemplo, nós temos aí que Elisa foi pagar, tá? Teve até um errinho aqui na digitação. Vou colocar até aqui, tá? Vocês corrijam aí, quem estiver acompanhando e copiando. Deixa eu até colocar aqui. Pronto, galerinha. Consertei aqui a palavrinha. Agora vamos prosseguir, né? Aqui nós temos que Elisa ela foi pagar uma fatura de R$420 com 7 dias de atraso, tá? Na fatura havia a seguinte indicação: após o vencimento, cobrar 0,5% de juros simples ao dia. E aí pede para a gente determinar o valor que Elisa pagou. Muito bem. Então vamos lá, pessoal. Nós já temos vários dados aqui na questão, né? Aqui nós já temos o valor inicial da fatura, diz que ela pagou por 7 dias de atraso, não é isso? E diz que havia um vencimento, que após o vencimento tinha que cobrar aí uma taxinha de 0,5% de juros simples, não é isso? Ao quê? Ao dia. E aí pede para a gente determinar o valor que ela pagou aí no total nessa fatura após esse atraso. A primeira coisa que eu disse para vocês que eu gosto de observar, ver se o tempo, né, a unidade do tempo, está com a mesma unidade, né,
da taxa de juros. Nós vemos aqui que o tempo foi dado em dias e a taxa do juro também foi dado em dias. Se os dois estão na mesma unidade, ok, não preciso fazer nenhuma conversão. Feito isso, nós vamos agora pegar os dados dessa questão, tá bom? Nós vamos pegar eles e deixar separadinhos para aplicar na fórmula. Então, quais são os dados que nós encontramos nessa questão? Nós encontramos aí o capital, né, que era o valor inicial da fatura, que é R$420, coloquei aqui. Nós encontramos o tempo, que é 7 dias, coloquei aqui. Nós encontramos a taxa de juro, que é 0,5%, coloquei aqui. E juro, nós encontramos? Não. Então, eu coloco o sinalzinho da interrogação, porque é o que nós vamos procurar. Eu encontro o montante, que é o valor total que ela vai pagar após eu colocar o juro ali em cima? Também não. É justamente o que o enunciado da questão quer que eu diga. Então, eu coloco interrogação. Feito isso, nós não vamos direto aplicar na fórmula. O que é que a gente tem que fazer? Pegar a taxa de juro e converter ela, não é isso? Sempre nós vamos pegar a taxa de juro e dividir por quem? Por 100. Então, eu pego 0,5, não é isso? E divido por 100 para eu encontrar aí o valorzinho que de fato eu vou aplicar na minha fórmula. Então, 0,5 dividido por 100 vai dar 0,005, tá? Tá um pouquinho feio aí, pessoal, mas é porque realmente é complicado escrever com esse mouse. Mas bem, fizemos aí a transformação, então o que nós vamos utilizar na nossa fórmula de fato vai ser esse 0,05, tá bom? Então é ele que nós vamos aplicar. Então, já que nós já descobrimos aí os dados que a questão nos dá, nós vamos para a primeira fórmula. Qual é a primeira fórmula que nós vamos aplicar? Vai ser a fórmula do juro. Porque como eu não tenho juro para calcular no montante, então eu tenho que procurar ele, eu tenho que calculá-lo. Como é a fórmula para calcular o juro? Juro é igual a capital vezes taxa de juro vezes o tempo. Então, vai ficar da seguinte forma. Juros, tá aqui, né? É igual ao capital vezes a taxa de juros vezes o tempo, tá? Então, vamos pegar um a um dos nossos dados e substituir aqui na questão. Primeiro dado que a gente pega, o capital. Quem é o capital? 420, né? Porque são R$420. Então, coloquei aqui o 420 vezes a taxa de juro. Quem é a taxa de juro? É essa daqui que nós calculamos, tá? E não essa aqui. Então, é 0,005%, tá aqui, vezes o tempo. Quem é o tempo? É 7 de 7 dias. Ok. Pronto, está tudo aqui. Se já está tudo aqui, agora nós vamos resolver aqui essas multiplicações. Então, vamos lá. 420 vezes 0,005 vai dar 2,1. E 2,1 vezes 7 vai dar 14,70. Então, nós chegamos aqui ao valor do juro, que é o quê? 14,70. Muito bem. Terminou aí? Não. Aqui é somente o valor do juro. Não está calculado ainda o total, incluindo aí com o valor que eu já tinha na fatura. Então, agora, para nós calcularmos aí o montante, né? Quanto é que a Elisa vai pagar após incluir esse juro, nós vamos calcular o quê? O montante. Qual é a fórmula que nós utilizamos para calcular o montante? Montante é igual a capital mais juro. Então, vai ficar da seguinte fórmula. Tá aqui, ó. Montante é igual a capital mais juro. Então, vamos pegar e substituir aqui os valores. Então, montante vai ser igual. Quem é o nosso capital? R$420, que era o que nós tínhamos lá desde o início. Mais, quem é o nosso juro? É o valorzinho que nós descobrimos aqui no cálculo anterior, que é o quê? R$14,70. Coloquei aqui, certo? Então, o montante vai ser 420 mais R$14,70, que vai ser igual a R$434,70. Então, chegamos aqui à nossa resposta. Então, portanto, nós podemos dizer que Elisa pagou R$434,70, né, para quitar aí essa fatura.
Muito bem, né? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, pessoal, treinem, tá? Peguem aí algumas outras questões, tentem fazer, ou vocês podem pegar até essas duas questões que são apresentadas no vídeo, copiar o enunciado e tentar fazer sozinhos aí no caderno. Depois volta no vídeo e vê se deu tudo certo, que aí é uma forma de vocês assimilarem o conteúdo, tá certo? Então, muito obrigada pela atenção, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!